Voltamos. Boa noite, tudo bom, gente? Depois de uma pausa E grande, aí, Vivi? Tudo bom? E tudo aí, bem. galera? Quanto tempo? Ficamos um tempinho, né, gente? Aceitamos bronca, Foi. cobranças, mas é que aquela coisa, né? A gente começa um trabalho, a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo, a gente vai tomando tombo e o negócio não parar, mas ficou pesado para a gente, surgiram problemas, questão de trabalho, saúde também, então a gente deu esse tempinho para respirar, recobrar as forças aí, para poder continuar, né? Com certeza. E aí, Galera, vai lá. hoje a gente vai falar, vai ser uma resenha a respeito de uma trilogia espanhola, de um autor de Bazin, Bastan. Olha eu, É Bazatã, Bastan. né, que fala? Ela Não sei, espanhol eu não é entendo. Bastan. É, esse sobrenome ele não é espanhol. Ele parece mais basco, É sabe? basco. É basco, né? Uhum. Então hoje a gente vai falar sobre uma trilogia que eu assisti há muitos anos atrás e apareceu para mim no meu feed e eu marquei a Vivi para ela assistir também. Ela foi lá, assistiu e achou muito interessante. E nós temos uma perspectiva de filmes muito parecidas. Não são iguais, mas são muito parecidas. E isso que é legal, porque eu vejo as coisas que ela vê, o mesmo acontece com ela, mas também eu vejo coisas que ela não vê, e ela vê coisas que eu não vejo, e você viu aquilo? A gente volta lá, a gente assiste, puxa, caramba, A né? gente A fecha a gente ideia e se forma um completa. todo, a gente forma um todo, e isso é muito legal. E essa trilogia, ela é extremamente interessante porque ela passa, o que eles passam para nós é uma fantasia, mostrando apenas problemas no mundo físico, como se fossem apenas problemas psicológicos, de fundos traumáticos, né? E eles vão caminhando, né, Vivi? Vai caminhando e devagarzinho eles vão mostrando aonde surgiram os problemas e tal, mas para no último filme fechar com chave de ouro e mostrar a realidade da onde está o problema de fato, né? E como acontece o espiritual com o material. É bem interessante, né, Vivi? Sim, O que sim. você achou do filme? Olha, muito, muito bom. Tá? Só para ilustrar aqui o material que a gente está analisando, a trilogia de Bazatã, não sei, são 3 livros Bastante. da autora Dolores Redondo, né? O primeiro é O Guardião Invisível, o segundo é O Legado nos Ossos e o terceiro, Oferenda à Tempestade, né? Que ele é todo vivenciado num local no norte da Espanha, né? Na província de Navarro, que é basco, né? Tem todo E aquele com uma dialeto mitologia, com diferente. uma mitologia Sim, basca. um local bem carregado daquele folclore. Esse folclore é muito pincelado durante todos os 3 filmes, né? Então, assim, é mais esse aspecto que a gente tem a nossa interpretação também, né? Porque o filme, ele, assim, a olhos normais, né, vamos dizer assim, é uma trilogia policial de investigação, de crimes, com as suas Com fundos conexões. psicológicos. É o que Exatamente, mostra. com a questão psicológica, todo aquele drama vivido pela personagem em relação com a mãe, que sempre me falou. Pode conter spoiler, então vamos, né? Para quem não assistiu, pode ter uma pincelada de spoiler aqui da gente, tá? E o nome da principal, né, da policial é a Maia Salazar, e se passa toda essa narrativa. Ela é a principal investigadora, tem todo o corpo policial com ela. E nesse ambiente, é um filme muito arrastado, em muitas partes, muito arrastado, chega a ser cansativo. Tem pessoas que esperam mais É, movimento, não tem esse sim. movimento. Algumas É partes ele super acelera simples. mais, É uma mas assim, dinâmica muito simples e carregada. Ela é parece que um tem um filme. freio ali, um pé no Isso. É freio. um filme assim que você assiste, pessoa que geralmente eu assisto filme, eu às vezes me transporto para o lugar. Ele é muito carregado. É um lugar que parece que só chove, é Cinza, neblina, é sempre cinza. escuro, é aquele tema assim bem dark, é um lugar bem, sabe, parece que assim, nossa, que lugar esquisito, carregado, mas é o ambiente que se passa toda a história, né?
Então, o Guardião Invisível, que é o primeiro, como a gente falou, a gente vai pegar mais para essa análise do oculto, né? Dessa parte que pega essa parte mística, né? Porque tem no enredo, eles mostram, eles pincelam muito bem, fica muito bem às vistas de quem está assistindo, mas é De aquela quem coisa, umas consegue enxergar. pessoas De quem irão consegue assistir, enxergar. vão assistindo a análise se prendendo mais ao palpável, né? Mais a visão cética da coisa, do crime, vamos investigar, vai ter isso. Já a gente já pega mais todo aquele enredo que envolve aquela camada mais mística dos rituais, dos significados, das coisas que aparecem no filme. Entendeu? Então, a nossa análise vai ser dentro desse contexto aí. Pode continuar aí, Mari. O que você O lembra desse primeiro? interessante é que, como a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, como que eles mostram para gente a dinâmica do pessoal, do material, do físico com o espiritual. E eles colocaram uma investigadora, um filme de investigação, que assim, fica extremamente interessante, porque ela chega no final da história, ela chega ao quê da questão. E quando ela vai chegar até lá, ela tem uma bagagem imensa, porque ela investiga nos 3 filmes. No primeiro filme, eles apresentam isso como se fosse apenas um crime, uma coincidência. Depois eles passam como se fosse um serial killer, que é só você prender, julgar, e depois mostram que ela se tornou uma policial só porque ela foi muito judiada, ela foi traumatizada, e tem as questões de poder engravidar e não poder engravidar, que ela queria muito engravidar. Então, assim, o tema no físico, eles mostram, e as pessoas que não enxergam, elas vão ver apenas problemas psicológicos. A prima, nossa, que coisa, como é que isso chega a isso? Mas tudo no mundo físico. As pessoas não enxergam um mundo espiritual que está ali, o porquê. A Então, raiz assim, da questão, a né? raiz da questão. Todo mundo acha que é apenas um fator psicológico. E não é. Para você entender, você tem que ter que trilhar os 3 filmes. Como a Vivi disse, ele é cansativo, porque parece que tem um pé no freio. Nunca sai daquilo. E sai. O filme ele viaja, mas não sai daquilo. É frio, é chuva, tem muita traição. E lá no final a gente entende como que funciona e por quê. Nessa trilogia mostra muito as maldições hereditárias, mostra muito com o que você mexe, o que acontece com a sua vida. É uma coisa que a gente não vai trazer nesse vídeo aqui, porque a gente pode tratar, que são os pactos, né, que as pessoas fazem, e hoje está muito em alta falar sobre os pactos. E o que acontece com as pessoas depois que elas fazem, que elas assinam um contrato e que elas precisam começar a fazer os sacrifícios. E esses 3 filmes é basicamente isso. Chega lá no final, você vai entender o primeiro filme, o porquê que a mulher fez o que fez. Pode spoiler? Olha, a gente já avisou que vai ter spoiler, então é spoiler, né? Então, assim, a mãe da Salazar, ela se torna uma pessoa agressiva, uma pessoa que mata com facilidade, que judia da própria filha. E no filme mostra que ela se tornou uma policial investigativa por causa das dores que ela tinha, né? Dos traumas que ela sofreu. Ali mostra um marido que cria a filha, que protege a filha, que protege do perigo, mas que ele não tem força para rebater o mal. Só aí as pessoas já deveriam pensar por que ele não rebate. Porque se é só um problema psicológico, é só colocar uma pessoa presa num hospital, numa internação. Se é um criminoso, prender numa cela, numa jaula. E aí as pessoas não se perguntam por que ele nunca... E foi uma pergunta que você fez também, né? Tipo assim, e a inércia do pai? O pai da Maia, ele né? Não combateu.
Porque o filme ele é recheado de flashes, né? De flashback. Então aparecem cenas que ela sofre, né, as agressões por parte da mãe, né? E lá no final não vou falar mais a fundo porque tem, né, tem vários aspectos aí que vão entregar todo o filme também. Sim. Mas aí você vê que a inércia dele não é uma inércia, é medo. Medo e do ele quê? sabe Medo onde meter os força pés. física dela. Não é da força física, é da força espiritual. É do com que ele sabia com que ela estava lidando. E contra essas forças, não tem o que o físico possa fazer. Ali não é mostrado, ali não é dito, mas muitas das vezes, dentro do que acontece, né, nessas situações desse pessoal, né, que faz assim, às vezes ele tinha algum tipo de amarração que travava o papel dele, né, como homem ali, né, e espero que o homem, né, seu chefe de família, mas quem conduzia toda a situação sempre foi a Rosário, que era a mãe. Ela que mandava e mandava nas coisas, né? E as pessoas se perguntam, né? Elas assistem muitos filmes muito parecidos com esses, e elas se perguntam por que as pessoas não lutam contra, né, a pessoa? Porque não é contra a pessoa, é contra o oculto, é contra o espiritual. As forças, né, invisíveis, né? Que atuam no mundo físico. É o que tá, é o que acontece ali. Sim, e vai para o segundo filme e começam a aparecer os vestígios de que não é só coincidência. Começa a amarrar, né, a buscar a pessoas da família, estavam todo mundo ligado, e as pessoas veem, nossa, que coincidência, nossa, mas a vida dela também, né? Que triste. As pessoas precisam começar a enxergar que não existe coincidência, está tudo amarrado, está tudo conectado. E a maldição hereditária, ela existe. Ela não é falada, ela não é propagada, mas ela existe. E as pessoas foram criadas para acreditar apenas no céu, no Deus, no diabo, e na vida aqui, como se aqui fosse tudo coincidência. Você só tem que ser bom para você conseguir, né, sair daqui. E não é, tem muito mais. Nós estamos sob muitas entidades espirituais, boas e más, né? E muitas pessoas com ganância, e elas fazem qualquer coisa para conseguir chegar aonde elas querem, né? E a qualquer preço. Só que elas não sabem qual é o preço. Elas falam qualquer preço, mas elas não sabem qual é o preço. E quando elas descobrem o preço, fica ruim, é que você fica louco. Como a mãe dela ficou louca, né? A mãe dela ficou... Eu já não acho que a mãe dela ficou louca. Ela chegou num grau de ganância e maldade, de toda aquela força, né? Da seita, que é uma coisa que trata de bruxaria. É uma seita que são bruxas, que fazem sacrifícios, né? Aquelas entidades dentro daquele folclore regional ali. E é muito antigo. Sim, tanto que ela estava internada em uma clínica para tratamento, né, mental. E ela fez assim, as pessoas elas buscam esse conforto, né, físico, esse conforto material, e elas não sabem o preço que elas vão pagar. Elas não fazem ideia. E depois elas descobrem, quando elas descobrem o preço, que é alto demais, e elas são obrigadas a pagar, é onde enlouquece, é onde vão entrar nas drogas, é onde vão entrar na bebida, é aonde vão entrar na depressão, é onde não querem mais dormir, é onde os casamentos se acabam, é onde as tretas começam, né? No caso dela, na minha concepção, a mãe dela ficou desnorteada, ficou louca, maluca. Ela fazia qualquer coisa, porque ela chegou num ponto que ela ultrapassou o limite, que ela era capaz de matar a própria filha. Ela estava cega. Cega. Ela já estava possuída mesmo por tanta maldade, né? E no segundo mostra que o buraco é muito mais embaixo.
Aí já aumenta a Tem uma rede, né, de raiz. influência de toda essa seita. Tu vê que são elementos, são pessoas que você não imaginava, mas que todas elas, né, dentro daquele ambiente, daquele cenário, elas têm as conexões. Então, a Maia, em todo o filme, ela vai tentando fazer todas as conexões para poder ver, descobrir, né, a origem disso. Só que, assim, não é tocado no filme, mas a origem disso acaba sendo o foco central na mãe dela, que parece ser a mais antiga, né? A pivô de toda essa questão que vem, né? Envolvendo outras pessoas no decorrer dos anos, né? Das décadas ali. E a mãe dela, que tá, né? Que praticamente é a mais antiga ali. É mais antiga. E no segundo filme mostra que todo mal tem uma raiz, né? Que é onde mostra onde começou tudo, né? Que todo mal tem uma raiz. Inclusive o cunhado, né, dela, ele faz as irmãs dela que não entendiam o que acontecia, o porquê que ela saiu de casa. Ela saiu de Gente, casa porque ela, né, viveu, foi sempre negligenciada e maltratada pela ela mãe. foi E, abusada psicologicamente pela mãe exatamente. dela. Então, ela foi viver, né, a vida dela em outros ares, foi para os Estados Unidos. Tanto que ela fez parte, como policial, ela trabalhou certo tempo no FBI, tanto que ela tinha um amigo policial que ela Contato. sempre, né, o contato que ajudava ela, né, a tentar desvendar os crimes aqui, sempre que apareciam em ligações. Tanto que no filme tem trechos em inglês, porque, né, diálogos em inglês, tanto que ela foi esse policial, amigo dela, né, do Falava FBI, e só o inglês. esposo dela, que ela conheceu enquanto ela viveu na América, ela casou com esse americano que veio ter o filhinho dela. E ele atualmente, né, durante o filme, vem com ela para morar na Espanha. Por que que ela voltou? Por que que ela não ficou por lá? Porque começou essa série de crimes justamente na província onde ela nasceu. Então aquilo atraiu ela de volta. E, Ela, né? os crimes eram bárbaros, eram Sim. crimes com crianças, que eram crianças sequestradas, e ela queria muito ser mãe e ela não conseguia. Então ela foi para lá investigar, porque assim, é a cidade dela, né? E ela foi investigar. E Pode continuar. ela e ali tinha, né, a confecção, não, era tipo uma O padaria, negócio de né? família. É, o negócio de Isso, tinha um negócio família. de família ali. O As negócio de irmãs, família. ela achavam que as irmãs acusavam ela de ter abandonado, porque era aquela coisa familiar, Mas né? não sabiam que As ela tinha sido três, maltratada. não As irmãs não imaginavam, sabiam. Não, não elas não sabiam. imaginavam. Entendeu? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu anotei. Ah, sim, a questão da pincelada, né? O filme começa morno nessa pincelada, né? O primeiro Guardião Invisível, que toca na questão do folclore basco, né? Que é o Barzajão. Tanto que a investigação foi colocado o nome do Barzajão, crime do Barzajão, das Porque tem um meninas. padrão. Porque tem um Isso. padrão. Porque as meninas eram encontradas nuas, né? Com os cabelos muito arrumados, com um doce típico da região, que inclusive Com a pelve raspada e raspado e com um com pelos de doce, animais, sim, de vários animais da fauna local. né? Dizendo que aquilo ali não era um assassinato, era um ritual, Sim. né? E todos A uma bem entidade, é um padronizados. ritual a uma entidade. Eu esqueci o nome da entidade, não esqueci. Não, então, esse era do Barzajão. Eles Sim, achavam que, né, era alguma coisa assim. Não, não que eles acreditassem. No filme tem a tia, né? A tia dela, que ela é muito mística, assim, jogava o tarô, aquelas coisas todas. E ela sentia que havia algo muito mal, uma entidade muito ruim que estava atrás justamente da Maia. Porque enquanto ela investigava ali o crime, uma coisa assim física, né? E por trás tinham essas forças agindo, né? E estavam afetando também a investigação dela e a vida dela pessoal, porque por trás a gente sabe, para quem assistiu e entendeu, viu que na família dela circulava tudo, estava muito próxima, estava procurando algo longe, mas a coisa estava ali de cara, estava dentro da família como dela. dizem, né, que a fruta não cai longe do pé, né? Nunca. Tava tudo ali rodeado dela, né? Quer dizer, ela teve toda essa reviravolta, ela teve que ir para fora, né? Uma boa parte da vida dela fora nos Estados Unidos para ela voltar e dar de cara com tudo isso, tudo tão perto.
né, inserir na família e na comunidade onde ela nasceu e viveu, né, desde pequena, e encontrou tudo isso. E tudo na mão dela, porque ela que resolveu. Ela, em todo momento, ela que fez a levou conexão. muito. Inclusive, mostra essa diferença nos filmes. Levaram-se muitos anos para ela descobrir o fundo do poço, né? E ela descobriu. E é muito interessante que as pessoas assistam e que as pessoas olhem com uma perspectiva não só física, material, psicológica, mas também um padrão de como o mal ele é feito, como ele tem um alicerce, como ele está na volta de tudo, como ele funciona, para que ele funciona. Não tem saída, não tem saída. Depois que você ultrapassa um limite, é só a sua destruição. Porque as pessoas, quando elas assinam um pacto, elas não fazem a menor ideia do que elas vão ter que fazer. Aí eles vêm cobrar, né? Bate no ombrinho, vem cobrar. Você precisa fazer isso para você continuar fazendo parte desta irmandade. Você precisa fazer isso para você continuar tendo dinheiro, para você continuar tendo fama. Então, e a pessoa vê o que ela tem que fazer, ela se desespera, porque não faz parte do interior dela fazer aquele tipo de coisa. E ela é obrigada a fazer. A E ela pessoa acaba entrando fazendo. num funil e escorregadio e ela não consegue. Quanto mais força ela vai fazer, mais ela vai escorregar. Então ela se vê sem saída. Sim, e acaba fazendo, porque eles são obrigados a fazer. Se não fizer, existe aquele padrão que você será eliminado, né? Ou faz aquela barganha, né? Ou vai atingir uma pessoa de dentro do seio familiar, uma pessoa que ela gosta, né? Uhum. Tem essa chantagem também. Sim, tem tudo. É tipo assim, muitos casos que a gente sabe, né, Vivi? Se você não faz, eles falam na cara dura. Eu conheço onde você mora, seu pai, sua mãe, seu papagaio, seu filho, a escola. Eles já vêm com fotografia, não é o seu filho, não é tal escola. Então, assim, não tem para onde você fugir, né? Não tem, porque tudo isso tem olhos. Tanto que no filme você falou, tem as ordens. Então, Tem as ordens. a partir do segundo filme, do terceiro, ele cita aquele padre, né? Que ele já tem a visão mais na questão espiritual de toda a história. É uma coisa que vem muito antiga, né? Esse folclore, ele conhece toda a história, tanto que um dos caras, né? Nos registros que a Igreja Católica ali tem, cita o nome de um cara que ele ia atrás justamente dessa seita e tinha o mesmo sobrenome da Maia, era Salazar. O nome dele era Salazar. Quer dizer, então é uma coisa que vem já hereditária, essa briga, né? Dentro contra essa seita, contra essas bruxas que faziam todas essas oferendas, ceifando vidas, né, inocentes. E o que acontece? Ali, ele tem, dentro da igreja, era Opus Dei. Ele tinha reunião ali, tanto que fala Opus Dei, não sei o quê, e tinha reunião dos meninos, quer dizer, ali ilustra aliás, claramente as ordens do filme. Então, aquilo que você falou, tudo está conectado. Essas ordens, elas estão em todos os lugares. Tinha um juiz, depois do desfecho, né, mostra que o juiz que cuidava, que dava, né, as autorizações para ela fazer a investigação, ele era também um dos principais envolvidos. Quer dizer, ele atuava de cá e ao mesmo tempo estava lá. Sim, era o inimigo que estava de certa forma, marqueia, coloca entraves até onde ela pode chegar numa investigação. Eles deixam você chegar até um certo ponto da investigação. Dali para lá, eles mesmos impedem. Sim. Ela precisava de mandado, né, de busca, de busca, apreensão. Uhum. Eles não assinam, sabe? Fica lá na gaveta durante um bom tempo, atrasando. Então, assim, em todos os lugares, tem, como eu disse mais cedo com a Vivi, existe um espião, sabe? Espião não foi a palavra que eu usei, mas é assim, existe um ali
Vamos dizer que num supermercado, desde o do guarda até a chefia, até o gerente, até o dono, sabe? Não são todos, mas existem ali os olhos. Os olhos, A hierarquia dentro das ordens, tanto do pequenininho ao grande, eles tomam conta de todas as camadas, de todos os lugares. Então, o que acontece? Você acaba sendo cercado e aquilo ali. É a engrenagem que eles fazem para poder, né, seguir com os planos que eles têm. E a gente está ali no meio. Agora, cabe a cada um identificar isso. É um fato, é uma realidade que poucas pessoas enxergam. E assim, e vocês precisam assistir esses filmes com os olhos abertos, disposto a enxergar, porque ali eles demonstram a verdade nua e crua na nossa cara, tratando como mitologia, tratando como fantasia, tratando como entretenimento, tratando como apenas uma história fictícia de uma investigação policial, apenas distúrbios psicológicos, como se uma terapia fosse resolver o problema. Então, assim, tudo aqui é camuflado. Precisa enxergar e trilhar os padrões, porque tudo tem um padrão. Que nem vocês podem ver na natureza. Vai chover, a gente sabe que vai chover. É um padrão. Vai fazer sol, vai fazer um calor? Tem um padrão, né? Então, tudo tem um padrão. É preciso enxergar, é preciso ver. E quando a gente começa a enxergar tudo isso, a tendência é a gente apertar um botãozinho do foda-se, tanto faz. Tô vendo. A gente não fica mais extasiado com as histórias. Não fica. A gente não fica. Por quê? A gente fica extasiado com a maneira com que eles demonstram a verdade. Né, Vivi? A gente fica, cara, assistir, você precisa ver. Mas não é porque é espetacular. É a forma com que eles mostram o que acontece no ocultismo, como acontece e as pessoas não enxergam. E como eles fazem tudo isso e a gente não enxerga, eles riem da nossa cara. Eles gostam da gente. Por exemplo, você vê, uma escritora espanhola fez, né, criou essa trilogia. Aí, o mesmo padrão que você viu de crimes e de toda aqueles rituais, eles se repetem em outros autores diferentes. Eles ficam nesse mesmo script. Por quê? Não é que surge da mente fantástica, você tem a qualidade de criar histórias, sim. Não vou tirar o mérito deles. Não, são pessoas extremamente inteligentes. São baseadas em coisas que existem e acontecem há muito tempo na história. Entendeu? Então, você conhecer, né, a origem de tudo isso, dessa cultura, né, dentro do ocultismo, você vê que tudo tem ligação. Tudo, são várias partes de uma coisa só. E uma coisa que as pessoas precisam entender é que existe um núcleo e os braços, todos os braços estão ligados a uma cabeça, a um cérebro, né? E assim, tem um livro de um ex-presidente dos Estados Unidos que ele conta no livro, não vou poder falar agora, vou ficar devendo, porque eles tiram tudo da internet. Ele conta que ele inventou Hollywood e inventou a NASA para acobertar os filmes de Hollywood. E os filmes de Hollywood para mostrar a verdade como ela é em forma de fantasia. Um ex-presidente dos Estados Unidos. Ele disse que eu fiz a NASA para inventar Hollywood, para Hollywood mostrar a verdade em fantasia. Quer dizer, todo o cenário criado, né? E com a força da mídia, né? Com o advento da televisão, né? Filmes, aquilo tudo pintou de uma forma, né?
que você, não, aquilo ali é ficção, aquilo ali é uma pessoa muito inteligente que criou aquela história, que não existe, nunca aconteceu. Mensagens preditivas, né? Ela pré-concebidas. Eles fazem você acreditar que aquilo ali é uma mentira, que aquilo ali é fantasia, que aquilo ali é de mentira, de brincadeira. E assim é tudo, 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 tudo. E pra gente que assiste, que a gente não consegue mais assistir um filminho de boa, né? A gente fica maravilhada com a sutileza e a falta de sutileza que eles demonstram a verdade. Eu falo, cara, tá Exatamente. E eles muito misturam, né? nítido. O poder da mídia assim, é uma coisa espetacular, porque eles misturam muito lixo, muita distração, e ao mesmo tempo eles sempre esfregam na nossa cara tudo, uma verdade, mas que você já está tão acostumada aquilo ali é fantasia, ficção, é tudo. Então você classifica tudo como nada é real, é tudo fantasia, isso não existe. Você fica doutrinado a acreditar sempre que aquilo ali não existe. E você perde aquela, né, aquela coisa de você pegar caramba. Vamos parar para pensar um pouquinho. Você analisa uma coisa no filme e você joga aqui para uma coisa que aconteceu na realidade, no mundo real. Você bate aquilo ali. Tu vê que casa a informação. Mas você está tão com aquela coisa ficção, 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 que você vai negar aquilo ali que você viu, que é palpável e real, está ali na tua frente, e você não vai fazer analogia, você não vai linkar uma coisa com a outra. Você vê que aquilo ali acontece. Olha que genial foi eles implementarem o Papai Noel nos países tropicais. Um Papai Noel em um país tropical, que na época do subentendido vulgo Natal, não tem gelo, é sol, é praia, água de coco. Eles conseguiram colocar nas Américas, na América do Sul principalmente, que é um calor do caramba, o Natal gelado, trenó em neve, e comprou essa ideia, e todo mundo compra essa ideia e aceita. E assim, eu tenho um neto que ele questiona. A mãe dele queria que ele acreditasse no Papai Noel. Mas ele não acredita, e não foi eu que falei para ele que Papai Noel não existe. Ele fala que Papai Noel é fantasia. A mãe dele, não é. Ele fala assim, é de brincadeira. É fantasia, não existe. É fantasia, né, vovó? Sabe? Mas é só uma isso. criança para questionar, tipo, como que existe um Papai Noel? Não tem neve, tá calor. E o meu neto fala, mas tá tão calor, e ele tá na neve, onde é que ele tá? Mas é essa pegada de questionar que muitas pessoas já perderam, porque elas estão ali, né, entretidas, né, o entretenimento, e elas perdem a noção de questionar, gente, é isso mesmo? Peraí, deixa eu conferir. E ninguém investiga nada, apenas abre a boca, engole todo aquele lixo, toda aquela ilusão e aceita dali por sempre. E quem for falar alguma coisa é teórico da conspiração. Sim, é louco, tá doido, tá vendo coisa demais, tudo bem. Sim, a gente vê coisas além do óbvio, né? Mas as pessoas Mas a gente estão vê. anestesiadas. A gente vê. Quando você vê sozinho, como eu, que via sozinho, que eu sempre tive esse insight, sempre tive. Então você acha que assim, não, é coisa da minha cabeça, porque assim, ninguém mais está vendo, né? Só eu. É maluquice, é doideira. E aí você se acostuma, tá? Você se acostuma com isso, que é só você que vê, mas você vê, você não espalha isso porque você é louca, e você é a ovelha negra da família, né? Sempre foi, por não acertar os dogmas religiosos, por ver a mentira. Porque quando você nasce desse jeito, como eu nasci, é muito complicado. Você tem que aprender a conviver com você. E assim, a gente já viu em filmes, as pessoas que vêm são mortas nos filmes, né? Elas são tidas como loucas, elas são capturadas, elas são cerceadas, elas são amarradas, elas são drogadas nos filmes. E isso acontece na vida real, né? Então, eu aprendi a ver e não falar. Até
que entrou esta pandemia toda, a gente acabou se conhecendo, né, Vivi? E acabou vendo que a gente via igual, não igual, mas a gente via similar. Tem coisas que ela vê igualzinha a mim, eu igual a ela, e tem coisas que ela vê e tem coisas que eu vejo, e a gente fala uma para outra e forma um bolo. A gente encara, a gente interpreta naquela mesma pegada, né? Naquele ritmo. E a gente deu super certo. Mesmo porque não tem como eu ser 100% de nada. Não tem como a Vivi ser 100% de nada. E não tem como ninguém ser 100% de nada. Ou 100% de tudo. Não tem como. Não tem. Somos muito parecidas nesse aspecto. A gente enxerga, a gente vê muito parecido. E assim, é o que nós conversamos hoje. Poderíamos conhecer mais pessoas que vissem da mesma forma. Porque assim, não é privilégio nosso, tá? Nós somos duas. Existem muita gente por aí desperta, que enxergam, que veem e que se sentem sozinhas, porque a gente se sente sozinha. Eu, por muito tempo, aprendi a ficar calada. Eu só via, porque assim, eu muitas vezes debati com minha mãe, eu apanhei, porque eu falava a verdade, mas a minha mãe não entendia, sabe? Você é rebelde, você é isso, você é aquilo. E assim, por ignorância dela, ela também não sabia. Ela foi criada para uma coisa e assim, ela viveu, assim como todos os seres humanos, que aprende aquilo e segue aquilo. É complicado, né, Vivi? Sim, é verdade. Como foi a sua experiência de ser uma pessoa que vê as coisas além do que aparece? Eu acho que o que você descreveu é basicamente o que eu sinto, né? O que eu vivo também. A gente fica meio que sem com quem falar, né? Falar a mesma língua, né? Ter a mesma interpretação e você vai falar, não, a pessoa não vai levar a sério ou vai caçoar de você. Então, às vezes, é preferível você absorver, você continuar na sua observação, nas suas análises sozinha. Aí, uma hora, você encontra uma pessoa, né, que vai compartilhar também dessa visão. Mas, gente, o tempinho já está acabando. A gente trouxe essa breve análise aí desse filme, né? A gente deixa na descrição os nomes. Uma coisa mais leve, né, Vivi? Sim. A gente vai também... Eu falei com ela, Ih, o cachorro brigando, gente, o estresse. A gente vai trazer, assim, Ana, tem muita coisa para trazer em análise. Olha, eu estava falando com a Mari, músicas, gente, as músicas, elas estão, assim, arreganhadas naquela música que eu mandei, eu vou trazer aqui no vídeo, elas estão, assim, com todas as letras ao que elas servem. Uau! Tá muito. Uau! Eu não vou falar mais, gente, não. Para vocês terem uma ideia, tem música que parece que é um anjo falando. Sim. Pronto, vocês ficaram curiosos. Chega. Gente, obrigada por vocês acompanharem a gente até aqui. Deixa seu like, compartilha. A gente vai se esforçar para continuar aqui trazendo conteúdo para vocês, tá bom? E eu cortar esse cabelinho aqui que tá me irritando. A gente fica por aqui. Um beijo, Deus abençoe vocês.